O papo agora é Paulo Henrique Ganso. O portal GE informou que a diretoria, embora ainda não tenha iniciado uma conversa para a renovação do contrato do Camisa 10, cogita essa possibilidade. Eu vou dar minha opinião aqui se vale ou não a pena renovar com o Ganso agora, e essa incoerência dos dirigentes que pouquíssimo tempo atrás queriam a transferência da AVE. Você é muito bem-vindo aqui no canal do Leandro Dias, sabe disso. E retribui com o like e a inscrição, que são gratuitos. Não se esqueça, a curtida no vídeo, a inscrição no canal e, se puder também, deixe aquela hypada e vambora. Tem gente que já quer a renovação do Ganso, outros preferem esperar e alguns nem pensar. Mas vamos falar de uma notícia, eu acho que todo mundo concorda que é boa. A ausência de Juan Freitas. O argentino está fora da partida contra o Remo neste sábado às 4 da tarde no Maracanã. Ele vem tratando de um edema ósseo no tornozelo direito, está treinando normalmente, mas ainda faz o tal do controle de carga para não sobrecarregar, a lesão, de acordo com o portal GE. Então, Freitas fora da partida. Outro também que está fora é o zagueiro Igor Rabelo. Esse a gente lamenta, né? Porque estava jogando bem. O defensor, infelizmente, teve um problema no ombro, mas não vai precisar passar por cirurgia, pelo menos isso. Tratamento conservador por enquanto, cirurgia só no fim do ano, mas não enfrenta o Remo. Ainda não é sabido se o Fluminense vai com uma equipe titular, mista, reserva. Eu diria que há uma chance considerável do Thiago Silva ser poupado. Apesar de que, depois do compromisso com o Remo, o Fluminense volta a jogar depois de 8 dias. Enfrenta o Atlético Paranaense fora de casa. Na sequência, o clássico com o Vasco. E aí, o primeiro jogo contra o Platense, ou a Platense, não sei como que você chamaria esse time argentino, na primeira partida das quartas da Libertadores. Eu acho possível, ainda não saiu nenhuma informação sobre isso, o Marcão poupar alguns jogadores. Lembrando, Guga está fora, suspenso, e o Lúcio Acosta também pelo mesmo motivo. Então já teremos Samuel Xavier, o Acosta é reserva, imagino que o Ganso continue na equipe, até porque não vinha jogando, fez essas últimas partidas como titular, eu acho que se mantém. Mas eu não duvido, por exemplo, poupar o Hulk, colocar o Cano para jogar, dar mais uma oportunidade para o Serna. O Savarino vai estar ou não à disposição. Um dos volantes, Martinelli ou Hércules, para a entrada do Nonato. Acho possível ter um time misto nesse confronto. Eu não faria, porque como eu falei, o Fluminense jogou terça-feira, Mendonça, foi uma batalha, beleza, mas joga no Maracanã agora. E depois, 8 dias, duelo com o Atlético Paranaense em Curitiba. Eu iria com o que tem de melhor para nos firmarmos no G5, para garantir essa ida para a Libertadores em 2027, independentemente de ganhar ou não a própria competição. E você faria o quê? Time titular contra o Remo? Consolidar essa confiança do torcedor novamente? Ou pouparia, já avisando o duelo com a Platense daqui a pouco menos de 3 semanas? Comenta aí. Então vamos falar do Ganso, pessoal. Reportagem do portal GE sobre a indefinição do futuro do Camisa 10. O título é esse aí. Ganso retoma espaço no Flu em meio à indefinição sobre contrato. Lembrando, compromisso até dezembro desse ano. E, como já estamos no fim de agosto, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. A reportagem lembra que o Ganso foi um dos personagens da partida contra o Rivadavia, também contra o Palmeiras, na minha opinião, o melhor em campo, porém ainda não há conversas sobre uma renovação contratual. Fala da identificação que ele tem, é o time que mais atua na carreira, está desde 2019 no Fluminense, é o ídolo, podemos considerar, campeão carioca, bicampeão carioca, campeão da Libertadores, também da Recopa, a família já está adaptada ao Rio de Janeiro, enfim, tudo conspira para o Ganso querer continuar no Fluminense. E aí vem a surpresa, pelo menos para mim. Segundo o GE, há interesse do clube na permanência do jogador, desde que as condições de uma eventual
renovação sejam consideradas adequadas. E o que são condições adequadas? Reduzir o salário? Vai renovar por 6 meses, 1 ano? Enfim. O Ganso que voltou a ser o capitão do Fluminense e agora eu quero dar minha opinião sobre isso. Bom, primeiro destacar a incoerência da diretoria. Há pouquíssimo tempo atrás, o Ganso era carta fora do baralho, não fazia parte dos planos. Aliás, houve uma falha de comunicação ou então uma precipitação do Fluminense em anunciar que o Ganso estaria fora daquele jogo com o Mirassol que perdemos por 1-0, mesmo ele tendo viajado para o interior paulista, dizendo que ele estava negociando com outro clube, expondo o jogador. Informações dão conta de que houve muita insatisfação do staff, do Ganso e do próprio. E pudera, com muita razão. Para que expor dessa forma? Né? Há algum problema? Ou houve algum problema? E aí passa pouco tempo, pouquíssimo tempo. O Ganso não era utilizado até o duelo com o Botafogo, gente. Ele passa a ser uma figura importante, com o clube cogitando renovar, de dispensável para uma possível renovação com apenas 2 partidas como titular nesse semestre. Ou seja, o Ganso precisou de 2 jogos, 2 joguinhos, para mostrar para a diretoria: ih, caramba, eu ia mandar embora o cara, mas vamos renovar com ele? Não dá para fingir surpresa de novo, né? Essa diretoria é muito amadora, muito incompetente. Como é que pode imaginar a saída de um cara que poderia ser útil, como vem sendo, e agora falar em renovação? E vamos lá, vamos deixar muito claro aqui. Você que me acompanha há muito tempo sabe disso. Eu acho que eu fui o primeiro Gansete da torcida do Fluminense. Houve aquela festa com a chegada dele em 2019, nós estávamos mal pra caramba na gestão Abad. O Fluminense traz um cara com um nome em baixa, ninguém queria, foi oferecido para Flamengo, Cruzeiro, ninguém quis o Ganso. O Abad, junto com o Paulo Angione, apostaram e apostaram alto, fizeram um contrato de 5 anos. Eu, na época, até discordei do tempo de contrato, mas beleza, gostei da contratação do Ganso. Jogador na ocasião com 29 anos. Fez um bom 2019, apesar da campanha péssima no Brasileiro. Aí veio 2020, o Fluminense contrata um treinador que odeia a bola, Odair Hellmann. Ganso fora, Nenê dentro. 21, Roger Machado, a mesma coisa. Fora do processo. Ele começa a usar o Ganso já no final da trajetória do Roger. O Roger foi embora. O Fluminense eliminado pelo Barcelona de Guayaquil nas quartas da Libertadores. Aí o Ganso volta a ser utilizado. Aí ele tem um retorno retumbante em 2022, joga muito bem em 23, joga muito bem em 24, chega a 25, tem um problema de coração. Ninguém poderia imaginar. Praticamente não atua. Entra 2026, joga algumas partidas, é barrado pelo Lúcio Costa, com razão. O argentino estava jogando melhor do que o experiente camisa 10. Mas aí, mesmo com o Acosta mal, o Zubeldia não usava o Ganso. O Marcão entrou e passou a utilizar o atleta. Você sabe, eu sempre gostei do Ganso, sempre fui muito fã dele, não tenho nenhuma vergonha de dizer que sou Gansete, mas eu sou Fluminense primeiro. Eu quero o melhor para o meu clube, não para o Ganso. Se for melhor para o Fluminense e para o Ganso, tamo junto, toca aqui, acordo selado. E eu que prezo por coerência, por planejamento, eu não posso, por causa de 2 partidas em que ele foi bem, pedir uma renovação contratual com mais 3 meses e meio de temporada para acontecer. Se o Ganso mantiver o rendimento, final do ano chama para conversar. Ah, Leandro, mas e o risco de ele assinar um pré-contrato contra o clube? É o problema do Ganso. Se ele quer deixar para lá tudo que ele construiu no Fluminense para atuar em outro clube já com 37 anos, idade que ele vai completar daqui a pouco, aí é uma questão que cabe apenas ele. O Fluminense, na minha opinião, precisa ser um clube profissional, sério e entender. Minimizar os riscos para saber se pode ou não contar com o Ganso para 2027. Vamos esperar um pouco mais. Queria mandar um cara embora há pouquinho tempo. Aí, por causa de 2 jogos, já quer renovar, já quer comprometer o 2027 sem vê-lo nesses 3 meses e meio de 2026. Se ele jogar bem, mostrar futebol, claro que eu topo. Sou fãzaço desse cara. Para mim, um dos maiores camisas 10 que eu vi no Fluminense. Craque de bola. Incompreendido, porque as pessoas esperam um Ganso que não existe. Eu tenho uma expectativa exatamente aquela pela qual vejo dentro de campo. O Ganso cumpre com aquilo que eu expecto.
Alguns torcedores não, e por não compreender, acabam rotulando o jogador. Mas vamos segurar. Vamos prezar um pouquinho pela saúde financeira do clube, vamos ter um pouquinho de processo, de coerência nas decisões, né? Não custa. É bem provável que no final do ano eu tenha a opinião de que o Ganso precisa renovar. Mas é um jogador que vai completar 37 anos. Para começar uma fase decadente, e eu achava que ele já estava, por isso que eu não pedia também a utilização dele. Quando alguém me perguntava, pô, Leandro, o Acosta não tá jogando nada e o Ganso? Falei, gente, não sei, a gente não vê o Ganso. Os treinos são fechados. O Zubeldia não coloca ele para jogar, como é que o Ganso tá? Não sei. Vocês saberiam? Não. É um jogador que já veterano. É difícil pensar em melhora com 36 para 37 anos. Mas o Ganso ele tem uma particularidade. Ao contrário do Hulk, do Cano e de outros veteranos, não é um atleta que necessita muito do físico para atuar em bom nível. Em altíssimo nível, eu acho que a gente não vai ver mais, infelizmente. Mas em bom nível ele consegue, porque não é um jogador que precisa ficar correndo. É um jogador que precisa usar muito mais o cérebro do que as pernas. As pernas acompanham o cérebro, não é isso? É diferente do Hulk. O Hulk é um cara que sempre se destacou, até pouco tempo atrás, pela sua capacidade física. O próprio Cano, o posicionamento dele, o Cano você vê que ele faz força para correr. O Keno, que deixou o Fluminense, já não conseguia mais ser útil. São jogadores que dependem do físico. Não é o caso do Ganso. O Ganso já vem de problemas importantes na carreira, já fez cirurgias, é um cara que mapeia os espaços para não precisar correr, ele faz a bola correr. Então não depende tanto do físico assim quanto outros. Mas, por favor, Mário Bittencourt, Matheus Montenegro, Paulo Angione, os homens que tomam as decisões, vamos pensar um pouquinho no clube. Calma, não precisa renovar agora. O Ganso é um ídolo, tem serviços prestados, pode ainda render, mas vamos ver se ele vai render, né? Vamos acompanhar dentro de campo se ele vai corresponder à expectativa. Aí renova o contrato até o final de 2027, ele começa a jogar mal, atrapalha, e aí? Mais um penduricalho na gestão. Calma, pensem, sejam profissionais, por favor. Eu fico muito à vontade aqui para falar sobre o Ganso, muito à vontade. Se teve um cara na mídia tricolor que mais defendeu, repito, fui eu. E bato no peito mesmo, porque quando muitas pessoas, em função da sacanagem que foi feita com esse jogador em 2 anos seguidos, queriam ele fora, eu falei, cara, o Ganso tem futebol, não apenas para jogar no Fluminense, mas para mudar a forma desse time encarar os adversários. 2020 e 2021 foram anos terríveis, em que pese as classificações para Libertadores via Brasileiro. O Fluminense jogava mal, cara. Era um time feio de jogar por uma bola. Conseguia resultados ali por acaso. Era um contra-ataque, era uma bola parada. Botava a bola no chão, era difícil. O Iago Felipe virou ídolo, pelo amor de Deus. Foi o Diniz vir, talvez o maior acerto da gestão, talvez não, o maior acerto da gestão foi a contratação do Diniz em 2022. Colocar o Ganso no processo junto com outros e a gente jogou muita bola. 2022 tivemos só o Carioca, mas uma campanha linda no Brasileiro, jogando muito. O Fluminense termina o Brasileiro de 22 com o melhor futebol do país. Ficamos na 3ª posição. E aí 23 vieram os 2 títulos, o Carioca, o Bicarioca e a Libertadores, com excelente participação do Ganso. Então estou à vontade, cara. Adoro esse jogador. Eu tenho dificuldade de falar em idolatria, não consigo mais idolatrar ninguém, mas teve 2 caras que eu mais gostei de ver nessa minha vida, foram Paulo Henrique Ganso e Dario Conca. Esses eu tenho quase que uma veneração. Aí você pode chamar de idolatria, eu não quero. Sabe, sei lá por quê, com as minhas manias. Grato. Fui muito feliz em ver o Ganso jogar e espero continuar sendo. Eu quero que ele jogue bom futebol, arrebente, e no final do ano eu vou estar, renova com o Ganso, tem que renovar, tá jogando bola. Mas eu que falo tanto aqui de profissionalismo, de coerência, de decisões pautadas na racionalidade, não posso pedir a renovação do jogador sem vê-lo nos próximos meses. E você concorda comigo? Tem que esperar ou renovar logo? Não tem meia no mercado, Leandro. Essa diretoria contrata mal, garante o Ganso. Pô, mas e se ele for mal? Aí vai ter que segurar o Ganso até dezembro do ano que vem? Decisão difícil ou fácil? Comenta aqui, eu quero saber a tua opinião. Deixa o like antes de sair. Se inscreva no canal, a hypada, o comentário. Comentário, mesmo que você não queira dizer nada, só bota um joinha. Já ajuda pra caramba no engajamento.
Grande abraço, galera. Até o próximo vídeo. Saudações tricolores. Valeu.